Paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Eu sou o presbítero Natanael. Estamos no estúdio da Fakes em Cuiabá, Mato Grosso. E desta feita para o comentário da lição de número 8 da classe dos jovens, que traz o tema Jefité, de rejeitado a libertador. Lição que será comentada no dia 23 de agosto em todas as nossas igrejas evangélicas Assembleia de Deus aqui no estado de Mato Grosso. Para o comentário dessa lição, eu tenho comigo diácono Vinícius Gabriel. Paz do Senhor, Vinícius. Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer, uma alegria poder estar reunido com vocês mais uma vez. Também o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, irmão Enoque. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Presbítero João Paulo. A paz do Senhor, João. A paz do Senhor. Jefité, de rejeitado a libertador. Esse é o tema da nossa lição, caminhando já na lição de número 8. Ela tem como texto principal da nossa lição Juízes 11, versículo 6, que diz: E disseram a Jefité: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. O resumo da nossa lição vai trazer: em tudo o que fazemos, é preciso ter fé e coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. E é sobre isso, sobre ter atitudes sábias e atitudes prudentes, que nós vamos estudar, que vai nos trazer, que vai nos mostrar e é a história deste libertador, deste líder chamado Jefité. Nós vamos ver ao longo desta aula que Israel, estava numa grande degeneração espiritual, ainda imperava aquele ciclo vicioso da espiral descendente, onde havia ali o povo pecava, se buscava o socorro de Deus e o Senhor levantava um libertador. E desta feita, o Senhor usa Jefité, alguém que superou a rejeição e se torna um instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Nós vamos ver como o Senhor Deus, através do seu poder, da sua soberania, ele escolhe homens, que outrora rejeitados até mesmo pela sociedade, e os transforma em um homem de honra, homem que agora vem trazer a sua palavra e conduzir o seu tão grande povo. E isso nós vamos ver ao longo do comentário sobre este líder chamado Jefité. A lição vem nos trazer 3 tópicos. A necessidade de arrependimento é o primeiro. O segundo, nós vamos ter, que a lição vai nos trazer, um voto imprudente, uma história, uma grande vitória do povo de Deus, e ainda também vamos conceituar acerca da vida de Jefté, de rejeitado a um líder que libertou o povo do Senhor. Então, já caminhando para este primeiro tópico, onde nós vamos fazer aí uma contextualização de como vivia a nação de Israel naqueles dias, a necessidade de arrependimento. Presbítero João Paulo. Então, meus amados irmãos, dando continuidade aos estudos bíblicos da faixa etária dos jovens, não esquecendo que estamos estudando o livro dos Juízes, tempo de apostasia, tempo difícil que o povo de Israel passou. E nós estivemos estudando vários juízes, e dando continuidade, hoje nós vamos estar estudando acerca do juiz chamado Jefité. Jefité, antes da sua aparição, da sua liderança se manifestar no contexto de Israel, nós vamos entender que a nação de Israel, antes desse período do tempo de Jefité, teve um juiz, no capítulo 10 nós vamos ver isso, depois da morte de Abimeleque, foi o rei que quis ser rei, que não foi chamado por Deus, que estivemos estudando na lição passada. Depois da sua morte, veio a se levantar para livrar o povo de Deus, o povo de Israel, Tolá, que era filho de Puá. E ele julgou Israel por um período de 23 anos. Depois da passagem do seu reinado, depois ele morreu, veio Jair também, e morreu, foi sepultado. Jair, 22 anos, Isso.
ele governou, né? Liderou a nação de Israel por um período de 22 anos, bem pontuado pelo nosso irmão Enoque. E agora, nesse contexto, depois da sua morte, os filhos de Israel, eles vão de novo, né? Tornar a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E é sempre aquilo que nós estamos pontuando, como nas lições anteriores, essa espiral descendente, esse idas e vinda, esse ciclo vicioso em que o povo se encontrava. Uma hora eles estavam servindo a Deus, fazendo o que era bem aos olhos do Senhor, porque tinha uma liderança que estava temendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas depois da morte desse juiz, dessa liderança imposta, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas nós vamos ver agora que o mergulho na idolatria, o mergulho na maldade foi mais profundo ainda. Porque aqui o texto diz, por exemplo, vai pontuar isso bem claro, o escritor ao juiz, capítulo 10, no versículo 6, diz aqui: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram ao tanto tipo de deuses falsos, né, que eles decidiram abandonar ao Senhor. Eles decidiram servir a Baalaíns, a Astarote, aos deuses da Síria, aqui está no plural, ao Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor, ou seja, eles abandonaram o Senhor e não o serviram. E sendo assim, dessa forma, o texto bíblico vai nos dizer que acendeu-se a ira do Senhor para com o povo de Israel. Só para complementar com essa fala sua, João, é interessante a gente notar que quando eles falam que pegaram esses outros deuses aqui no verso 6, que você bem leu, a gente vê que, por exemplo, os Balaíns aqui e os Astarotes, eles eram divindades, né, cananeias ali, deuses da Síria também, quando ele fala, era deuses da influência aramaica ali. Quando ele traz também deuses de Sidom, era deuses do ambiente fenício ali, e deuses dos filisteus, entre eles Dagon, e outros, ele vai pontuando aqui, João falou. Só que esse é o grande problema da assimilação, né? Porque eles estavam ali cercados pelas nações e começou a incorporar seus costumes ali religiosos. Então, esse é o grande mal, né? Que sempre, constantemente faziam mal, que era aos olhos do Senhor, e o que o João citou, eles deixaram, né? Isso aí é um grande problema para tanto para aquela geração quanto para aqueles que deixam de servir a Deus e começam a incorporar com outras divindades, outras coisas, deixando, né? Já é uma aplicação também para nossa vida. E só para complementar com os irmãos, nós vamos ver que o autor de Juízes, ele pontua com muita ênfase e veemência que o povo de Israel estava vivendo uma vida cercada de panteões, né, de deuses, como o João muito bem pontuou. Não era só um deus, dois deuses, três deuses, era vários deuses, né? Inclusive, como o João muito bem pontuou, né, deuses da Síria. Então, eram muitas pessoas, muitas outras divindades que o povo de Israel estava adorando, porque tinha abandonado a exclusividade que Deus tinha proposto para eles anteriormente. E como consequência desse abandono, desse afastamento, né, dessa decadência espiritual que o povo de Israel vivia, como nós estamos estudando no decorrer dessa lição, eles vão sofrer aí 18 anos, né? 18 anos de opressão amonita e filisteia. E vale salientar que, dessa vez, como nós dissemos anteriormente, né, como Timothy Keller disse, que quando o povo de Israel vive essa espiral descendente, né, do pecado, cada vez que passa o pecado é maior, né, o pecado é mais grave. Eles conseguem fazer com que o pecado anterior cometido fosse menos grave do que o que ele ia cometer outrora, né? Posterior a esses. E, inclusive, eles vão agora adorar, né, a esse deus de Amon, que é o deus Milcom, ou assim conhecido como Moloque ou Molur, que ele fazia coisa que nenhuma outra divindade anterior a essa fazia, né? As pessoas ofereciam sacrifício de crianças, né, como oferta, né, de holocausto para esse deus Moloque. As crianças, ela era sacrificada, né, no meio do fogo para esse deus. Então, assim, para nós vermos que nenhuma outra passagem anterior a essa, nós vimos essa gravidade de pecado, né? E o povo, ele vai vindo nessa decadência espiritual. Peca, não tem um arrependimento genuíno, busca o Senhor, ele levanta o libertador, levanta o juiz, levanta o profeta,
para fazer com que o povo volte para os caminhos dele novamente. E quando o povo peca posterior a isso, é um pecado pior do que o que ele cometeu anteriormente. Então nós vemos que agora o povo de Israel, ele estava, como o próprio autor da lição muito bem pontua, era uma idolatria generalizada. Então nós vemos aqui diante desse contexto que o inimigo, ou seja, o maior inimigo de Israel não eram as nações circunvizinhas, né, que os atacavam, era a idolatria. Generalizada, né? Perseguia eles, né? A idolatria que dessa forma, e a Bíblia, enquanto que a Bíblia hoje nos diz que nós devemos fazer o quê? Fugir, né, da aparência do mal. A Bíblia Exato. vem na contramão do que eles faziam, né? Parece que eles corriam atrás, quando a situação deles melhorava, eles corriam atrás do pecado, corriam atrás do mal, corriam atrás em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, enquanto que a Bíblia diz que nós devemos o quê? Fugir, né, da aparência do mal, não nos expormos ao pecado, né? Fazermos o quê? É fugir, né? Como diz Paulo, né? Fugir dos desejos, né? Da mocidade, aconselhando Timóteo, e a Bíblia nos aconselha a sempre fugir dessa aparência do pecado, do mal, de tudo que nos afasta de Deus. E assim nós vamos sempre fazer a vontade do Senhor e agradá-lo. Exato. Isso, e nós vemos aí que depois que eles são entregues, né, aos amonitas, eles vão passar por esse período aí de 18 anos vivendo na posição de escravo, né, sendo que ele podia desfrutar dessa comunhão com o Deus verdadeiro. E eles vão quebrando princípios, né, que estavam já estabelecidos, como por exemplo lá em Deuteronômio 6:4, né, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Então, ou seja, Êxodo também, né? Não adorarás outro Êxodo Deus 20, diante de mim. isso, E o povo lá diante dele adorando outro. Êxodo 20, né, diz Isso. que somente a Deus adorarás. Então, eles estavam ali quebrando princípios, eles estavam ali quebrando mandamento que Deus já tinha estabelecido no passado. E vemos aqui, depois dessa entrega, que Deus ele vai se irar com o povo, né? Lembrando, né, aquela frase de Charles Spurgeon, né? Deus não vai deixar que o seu povo peque com sucesso. Porque vemos aí que Deus agora entrega eles para ser, né, como escravo, né? Essa estadia aqui de 18 anos de escravidão, né? Sem perca de liberdade. Só que é interessante pontuar que depois, sempre quando eles clamavam ao Senhor, mesmo que não era um clamor de arrependimento, Deus ele se voltava para o povo e providenciava um escape, providenciava uma liderança para que pudesse tirar eles dessas circunstâncias de tristeza e de tormento, né? Mas agora algo interessante acontece, porque eles vão clamar ao Senhor a princípio e Deus ele não vai ouvir o clamor do povo. Deus ele fala para eles ainda usando a ironia, né? E eu até comentei na lição passada, foi a lição passada mesmo, né? Todas as vezes que eles estavam sendo entregue a um inimigo para ser escravo, passavam um tempo ali de sofrimento, quando eles iam gritar por socorro, eles nunca gritavam aquele Deus que eles estavam servindo ali, adorando. Eles sempre clamavam e se voltava para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E agora eles vão clamar ao Senhor e Deus vai usar isso contra eles, né? Dizendo, ué, Um confronto ali, né? vocês estão clamando a mim, clama esses deuses aí para ele livrar Quem vocês, vocês estão servindo? a quem vocês estão, né, servindo. E ali Deus queria ver até quando o povo, se eles iam demonstrar mesmo arrependimento, né? E o texto diz que eles vão continuar, eles vão não só clamar ao Senhor, continuar clamando, mas vão demonstrar ali um verdadeiro arrependimento. Porque, e até esse princípio que podemos até linkar, né, ao Novo Testamento, que fala ali, né, do arrependei-vos, o arrependimento que é metanoia, que é mudança de mente, ou seja, mudança de comportamento. E vemos ali, então, ou seja, que o verdadeiro arrependimento, ele tem que demonstrar, né, que mudanças no comportamento, né, mudanças no costume, na cultura, às vezes, na atitude da pessoa. E nós vemos isso, porque nós vemos dentro desse texto,
o versículo, por exemplo, versículo 15, capítulo 10, versículo 15, assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda dessa vez, te rogamos. Hein, João, para complementar com essa fala que você acabou de ler, essa ideia de confissão, ela foi até correta, né? Porque eles falavam, ó, o que eles falaram aí, que você leu: Sim. pecamos contra ti, né? Porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. E é uma confissão ali que eles estava certa, né? Aí eles continuam insistindo, falando: não, estamos errados mesmo. Deus confronta ele, como você trouxe. Uhum. E ele, por estarem insistindo ali, né? O povo, ele confessa, Deus, ele dá esse confronto, como bem dito, e logo após, eles falam, né? Eles fazem essa prática. Então, eles fazem essa prática de remover esses deuses estranhos ali. E eu trago uma lição, né, para os nossos dias sobre esse ponto, porque a gente pode pegar uma ordem como confessar com a boca, mas não praticar realmente, né? E a gente também pode pegar a ordem verdadeira, que é a gente confessar com a nossa boca e fazer uma prática correta, trazendo essa prática como remover o pecado, realmente, como ele diz. Então a gente pode entender que ali foi o abandono daqueles deuses ali, né? Eles removeram. Não foi só uma prática, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu vou confessar, aí fazem a prática, mas realmente não pega aquela prática com as mãos e recolhem, tira, remove. Eles só fazem ali por como se fosse um remorso mesmo. Então existe a confissão, a prática, e a confissão com a prática removendo aquele pecado, né? Provérbios, Salomão fala, né? O que confessa e deixa Exato. alcança a misericórdia. Perfeito. Então, a confissão só vai alcançar a misericórdia se deixar. Né? E outro fato importante é que, geralmente, quando Deus pedia para o povo de Israel, o pedido de Deus para o povo de Israel era abandonar alguma coisa. Né? Todos os outros momentos que nós estudamos até aqui na lição, até a lição passada, na lição número 7, nós vemos que Deus, quando ia libertar o povo, fazia eles lembrar daquilo que ele fez anteriormente, pedia para eles se arrepender, né? Confessar os seus pecados e abandonar aquelas práticas, largar os deuses, né? E ele faz isso com o Gideão. Ele fala para Gideão ir lá e quebrar o altar de Baal, que era do pai dele, né? Então Deus tinha esse costume de pedir para o povo ir lá e fazer a tal coisa. Era o pedido dele. E nesse aqui não. Nesse aqui o povo vai falar com ele e reclamar, pedir, por favor, livra nós da mão desses camaradas. Aí Deus fala, não, vai falar, como o João muito bem pontuou, vai falar para seus deuses lá. Aí o povo pede e clama. A Bíblia diz que Deus não consegue reter a sua compaixão, né, para com a desgraça que o povo de Israel estava passando. E Deus vai lá, e depois de eles ter falado isso para o Senhor Jesus, né, para Deus, dizendo que eles não aguentavam mais e que se Deus pudesse livrar eles, etc. Logo após isso, sem ter ouvido a voz de Deus, sem Deus ter falado nada, eles vão lá e removem aquilo que o Enoque muito bem pontuou, os deuses estranhos. Então, muitas coisas na nossa vida, ela tem que ser feita por atitudes nossas. Nós temos que tomar, né? Às vezes nós sabemos que tem coisa que nos impede de fato servir ao Senhor Jesus, né? De entregar a nossa vida totalmente para Ele. E aí nós estamos cientes de que isso está atrapalhando, né? A nossa entrega, a nossa devoção. E nós apenas confessa ali e tal, mas fica ali o pecadinho de estimação, né? E o povo de Israel não fizeram isso dessa vez. E foi por isso, e claro, por N fatores que nós vamos dialogar no decorrer dessa lição, que fez com que Deus, de fato, tivesse compaixão do povo de Israel e fizesse com que eles fossem libertados. Dentro dessa fala, né, só corroborando o que você pontuou, porque o texto do verso 16 diz assim: e tiraram os deuses alheios do meio de si. Então, verso 15, como o Enoque pontuou, né, confissão. Verso 16, a demonstração, a ação de que realmente eles tinham mudado, né? Só que pontuar aqui, a continuação do texto diz assim: e serviram o Senhor. Aí, então, já não pôde reter a sua compaixão. Então, o povo, eles voltaram, abandonaram agora os deuses, os pseudo-deuses ali dos povos, né, que estavam rodeados, a circunvizinhança, né, deles, e agora o texto diz que eles serviram o Senhor. Então, servir é se submeter
a Não tá ligado vontade a de fazer um Deus. serviço, né? Um trabalho, Isso. mas sim de obedecer. Obedecer. É porque Deus viu, não, realmente Deus, como você bem disse, né? Deus não desceu do céu e mandou eles falar, ou até mesmo ele levantou um profeta para falar, eu quero que vocês façam assim, assim, assado. Mas Deus viu, estava só observando Ó a se tradução. eles realmente, Ó a né, tradução iriam. da hebraísta Vini, que Uhum. fala assim, ó, então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Olha só que forte, né? Os caras, eles se arrependeram mesmo ali. É isso mesmo, ele não Aconteceu. pôde, e é muito lindo isso aqui, né? Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Então nós vamos ver que o Deus que é amor, né? Que tem compaixão. Porque se Deus fosse olhar passado com a perspectiva humana, nós, no lugar de Deus, nós não perdoaríamos o povo. Nós devemos ser sinceros. Por isso que Deus, ele está acima, né, de nós. O amor de Deus, como diz o próprio apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange, né? Por isso, jovem, você que vai nos assistir, não importa suas quedas do passado, né? Quem tem um chamado para sua vida, tem algo com você, quer um compromisso contigo, é o próprio Deus, É por né? isso que muita gente não consegue entender o amor de Deus bem rapidamente. Por conta disso, né? Por conta que as pessoas falam, ah, mas olha o que aconteceu com um fulano que era bom, outro que era ruim, e acaba que eles não entendem que se realmente Deus quisesse fazer a justiça, era toda a humanidade Isso. que ia perecer, né? Então eles não entendem esse amor de Deus. Então você vê, né? Só de nós estar aqui é porque Deus ele não tá retendo a sua compaixão para conosco. Porque se ele fosse não reter, né, a sua justiça, a sua ira, nós estávamos perdidos, né? Se Deus tivesse derramando, né, e não tivesse retendo, mas a Bíblia, nós vemos aqui que Deus não retém o seu amor para conosco e isso aconteceu, né, com ele entregando o seu próprio filho, né, na cruz, Oh, em prol glória. de pecadores que viravam as costas para ele. E aí, né, João, nós entramos no terceiro ponto aí, Isso. que aí vai acontecer posterior a isso, né? Vai ter uma crise ali na liderança. Os amonitas vão acampar em Gileade, Israel em Mispa, e eles vão identificar um problema muito grave dentro desse contexto, que é que a ideia de que não havia comandante militar que estava disposto a conduzir o povo à libertação, né? Juízes capítulo 10, verso 18, vamos falar sobre isso. E esse momento é um momento muito importante, muito relevante para o povo de Israel e para o próprio Jefté, que é agora que ele vai entrar na história, né? Que esse vazio nessa liderança, para com que de fato ocorresse a libertação do povo de Israel, vai preparar a cena, o caminho para mais um homem, né? Mais uma pessoa, porque o livro de Juízes é um livro recheado de pessoas improváveis, né? Isso. E Jefté é um deles, se enquadra, né? Dentro dessa visão, dessa perspectiva de que Deus de fato usa pessoas improváveis, né? E essa lição de hoje, na minha concepção, é uma das lições mais importantes no que diz respeito a isso. Porque a vida de Jefté é a vida de muita gente hoje. Muita gente que vive, né? Não vou falar no decorrer da negócio dele, nós vamos ver disso. E é importante salientar que essa crise, né? A crise que aconteceu em Gileade, ela ainda permanece nas nossas vidas, né? Existem igrejas e ministérios que adiam a formação de líderes até quando há momento de emergência, né? Aí, quando chega no momento que está de emergência e há necessidade de procurar um líder, né? Para poder de fato liderar a igreja, o povo de Deus, aí acaba buscando pessoas como Jefté, né? Jeftés, existe os Exato. Jeftés aí perdidos no mundo, às pressas. E tem um autor que ele faz uma pontuação muito importante acerca disso, dizendo que o chamado pastoral, o pastor, ele tem que trabalhar ao inverso disso. Ele não tem que esperar chegar o problema, a crise, para poder escolher pessoas para liderar. Ele tem que investir hoje, né? Hoje é um momento, é tempo de paz, né? Que nós estamos vivenciando, capacitar, discipular os jovens, para fazer com que quando de fato chegar esse momento, igual aconteceu em Gileade, os jovens, né? As pessoas capacitadas, vão estar preparados para poder de fato assumir essa liderança. Eu trago também uma colaboração rapidamente com essa, com essa fala aí, né, Nathan? Rapidão. Para avançarmos. É porque eu já vejo o cenário ali, né? Um acampado de um lado, outro em Mispa, e todos ali com disposição para lutar. Aí eles olharam assim, peraí, tá faltando um líder aqui. E alguém que tem que ir na frente. E isso aí, eles tinham a batalha ali, mas não tinha o comandante, né?
Esse é o pessoal fala que é frase de efeito, mas não, realmente tá na Bíblia aqui. Ele estava ali esperando alguém. E além das aplicações para liderança, né, serve para nossas vidas também, porque olha o que eles fizeram. Depois deles eliminar os pecados ali, os deuses, depois deles vivenciar essa experiência espiritual com Deus ali, então eles começaram a perceber que faltava alguém na vida deles, porque a nossa vida é assim. Às vezes eliminamos algo espiritual ali, falamos, não, agora estamos firmes, mas esquecemos das coisas administrativas, pessoais da nossa vida, e aí podemos ficar desesperançosos, e não, e aí, será que vamos? Será que não vamos? Nós temos disposição agora para já experimentei esse algo espiritual aqui, eu tenho disposição para enfrentar de novo, só que eles param, mas peraí, tem algo administrativo aqui, algo que eu preciso, ou então eu preciso também de uma liderança que me ajude, né, a enfrentar isso. Então era isso que eles estavam enfrentando ali. A gente vê esse tópico, né? Mas isso aí é muito bom para estudar, porque depois de uma experiência espiritual, nós entendemos a nossa verdadeira posição ali para entrar nessas batalhas, né? Isso nos mostra que quando falta, né, uma liderança comprometida com Deus, uma liderança que teme a Deus, o povo sofre, né? Sofre. O povo sofre grandes consequências. Rapidamente, Davi, ali, né, quando estava naquele evento, que ele vai visitar os seus irmãos na batalha, tá lá todo Israel sendo humilhado, né? E aí ele chega, ele não era nem guerreiro, mas ele já era um líder nato que Deus havia escolhido, então ele chega e toma uma iniciativa. E esse é o papel do líder, né? Diante de uma situação difícil, uma liderança comprometida com Deus e com o seu povo, o que ele vai ter? Ele sempre vai ter uma decisão, uma atitude, né, que vai socorrer, que vai resolver aquela situação. Então, a falta da liderança, ela traz esses problemas sérios para todo o povo, fazendo todo o povo sofrer. Mas vamos prosseguindo. Jefté, agora ter rejeitado a líder, né? O segundo tópico, já entrando aí comentando a vida de Jefté, que era esse improvável, esse ilegítimo, né, como nós já falamos aí. João Paulo. Vai, João. Então, quando falamos desse personagem, Jefté, o texto bíblico, né, é bem interessante, que ele, falando do personagem, ele já começa introduzindo, ele falando que era então Jefté, capítulo 11, versículo 1. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta, Gileade, gerara a Jefté. Então, Jefté, primeiro, né, que ele está falando que ele era gileadita, não só por causa do nome, né, mas por causa também do pai, né, que chamava Gileadita. E também o texto faz menção de que ele era filho de uma prostituta. Então, ou seja, o seu passado, né, o seu ambiente familiar não lhe causava honras, né, não causava alegria em Jefté, com certeza. Porque o comentarista está dizendo, porém, ele é filho de uma prostituta, e ser filho de uma prostituta não era coisa boa naquele tempo. Ele olhar para o passado, né, quantos comentários, quantos falatórios com relação à sua pessoa. E também outra situação que vai acontecer, ele sendo filho de Gileade teve vários filhos. E dentre esses filhos, claro, Jefté ele é trazido para esse convívio familiar juntamente com os seus irmãos, né, de outra família. E o texto vai dizer que bem ali quando eles vão, né, repartir a herança, eles vão expulsar Jefté. Você não vai ter... Ele é deserdado. Você é deserdado. Você não vai ter nenhuma parte aqui não, rapaz. E expulsa Jefté, né, do convívio. O verso 3 vai dizer que Jefté ele fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Então, ou seja, trazendo para os dias atuais, né, contextualizando, é como se fosse um jovem que é expulso, né, do convívio ali de uma família turbulenta, de uma família complicada, onde tem seus traumas, seus problemas, e ele é expulso desse convívio familiar, e agora ele não tendo mais opção, vai andar, né, com pessoas da pesada. E como Jefté era com certeza uma pessoa muito inteligente, um cara astuto, inteligente, um cara guerreiro, né, e valente também,
O cara bom de briga, né? Ele É. vai entrar numa facção. E contextualizando é isso, ele vai entrar nesse mundo, porque eram homens levianos, né? Ou seja, homens maus. Para colaborar tinham com o boas João, atitudes. a gente vê que é interessante essa escolha, né? E se a gente pegar para os dias de hoje, como que nós íamos escolher um homem comandante para nossa batalha ali, filho de uma prostituta que fugiu de casa, né? Expulso, né? Na verdade, da própria família, Deserdado. deserdado e agora vive com os levianos, Marginais os da sociedade. Como que nós ia escolher uma pessoa dessa aí para batalhar algo por nós? E a outra pergunta é por que que essa escolha desesperada por ele, né? Por que que tinha que escolher Jefté? Os caras queriam escolher ele. Então a gente sabe que ele era o único ali com estratégia, como vocês falaram, valente. O homem era fera. E vemos nos textos que ele liderou esses homens de Tob, né? Como o João falou, onde ele vivia. E Israel reconheceu essa liderança nele. E muitos falam, né? Alguns estudiosos falam que ele era marginal, outros já falam que não necessariamente ele se tornou marginal por ser um cara mau, né? Mas o principal aqui para nós entendermos é, novamente, né? Deus trabalhando com essas pessoas que parecem improváveis ali, rejeitadas. E Deus, ele gosta dessas histórias, né? A gente vê o padrão com Moisés, ele fugiu ali, mas Deus falou, não, pera aí, vamos... Ele saiu, foi para casa ali do pessoal ali. Pedro, né? Uma pessoa improvável, um pescador. Paulo mesmo, perseguidor. Deus, ele gosta de história para transformar, assim, confundir, né, as coisas que são sábias perante olhos humanos. Então, Deus é maravilhoso. E só para complementar, para nós irmos para o próximo tópico, o Jefité, ele tinha tudo aquilo que hoje muitas pessoas não têm e acaba não entregando sua vida, né, para Jesus ou de fato permanecer nos caminhos do Senhor por conta de uma coisa aqui ou acolá, né? E Jefté tinha todos esses motivos. Foi uma pessoa que tinha a mãe, que era, né, hoje ninguém quer ser filho de uma... Filho ilegítimo, né? Ele Era era. considerado filho ilegítimo, olha o nível da mãe, né? O pai até que era alguma coisa, mas os irmãos vai lá e deserda ele, expulsa ele de casa, filho de uma mulher, hoje é que nós chamamos aqui da vida, né? Uhum. Expulso de casa e vai morar com os marginais da sociedade. Como o Enoque bem pontuou, ninguém dá nada pra um camarada desse. Ninguém vai dar nada pra um camarada desse. Mas só que, e é importante dizer que ele tinha todos os motivos, né? Esses 3 motivos eram a sua justificativa para poder não ser nada do que ele foi, né? Anterior a isso. É verdade. E é exatamente esse tipo de pessoa. É exatamente esse tipo de vaso, né? Que a graça ela vai lá E e alcança o camarada. Quando o camarada entrega a sua vida a Jesus e transforma, muda. E é importante dizer também que Deus, quando ele chama alguém, assim como ele chamou nós, e também o próprio Jefté, que é o que estamos tratando aqui nesta noite, ele não vai desperdiçar o tempo, né, da pessoa, aquilo que ela vivenciou outrora. Às vezes Deus vai utilizar a sua história para poder fazer com que outras pessoas se entreguem, né, a vida. Falar, poxa, se Deus mudou a vida desse camarada, vai mudar a minha também. Olha o que o cara é. Olha quem que era Jefté. Então Deus ele não desperdiça o tempo, né, do exílio social de Jefté, na qual ele vivenciou, e nem de seus escolhidos. E é importante dizer que esse texto, essa visão acerca da vida de Jefté, que é bem narrada em Juízes, vai demonstrar a misericórdia soberana de Deus. Ele vai escolher usar o rejeitado sem eliminar as cicatrizes da sua história. Então, assim como Jefté hoje, nos nossos dias, né, pessoas que estão nos assistindo e vai nos assistir, muitos são arrancados da criminalidade e da exclusão pela graça, não por mérito, mas por vocação divina. Então, às vezes, Deus tem um chamado na vida da pessoa e ela escolhe, né, não servir a Jesus, né, desviar dos caminhos do Senhor, ou de fato permanecer nessa vida pecadora aí, deliberadamente, né? E Deus, como Ele ama, como Ele é soberano e o seu amor ele é unibenevolente, né? A graça dele alcança até essas pessoas que são marginalizadas, são descriminalizadas e que a sociedade não dá valor algum. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que Deus ele é o oleiro, né? Especialista, né, em restaurar, né? Vasos quebrados. Também nós vemos que Deus ele levanta do pó, como diz aqui em 1 Samuel 2:8, levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes.
para fazer herdar o trono. Então, Deus, ele é especialista e no contexto que nós vivemos nos nossos dias. Eu acredito que se fôssemos perguntar aqui, todos nós conhecemos alguém mais ou menos nessa situação, que o Senhor foi lá com a sua mão forte, o restaurou, né? Transformou, perdoou, libertou e hoje está sentado entre os príncipes na casa de Deus, anunciando a palavra e pregando o evangelho. Então esse tópico aqui nos mostra a misericórdia de Deus em ir lá e arrancar, né, essas pessoas que estão à margem da sociedade e trazer esses improváveis para servir ao Senhor na sua casa, no meio do seu povo. Glória a Deus. Vamos já para o terceiro, caminhando. Um voto imprudente. Uma grande vitória, né? Que vamos falar da imprudência, né? Da precipitação, algo muito perigoso para os nossos dias. Por que perigoso? Porque pode trazer grandes consequências irreparáveis, né? Tanto para a pessoa quanto para toda a sua família, bem como em se tratando de um líder, né? Para toda os seus liderados, para toda aquela sociedade que está debaixo das suas mãos, debaixo da sua orientação. Então, fazendo um link com o voto, só entrando na questão do voto, nós vamos ver que quando os filhos de Amon, eles vêm combater, né, contra o povo de Israel, o povo de Deus, eles não se importaram, né, pela característica, pelo passado de Jefté, mas eles, pela sua valentia, né, pela sua liderança, ele liderava esses homens levianos, eles foram até lá, fez o convite para ele. A princípio, né, ele colocou, né, ali como ele era um bom negociador, tentou colocar um impedimento. A vocês mesmos me aborreceu, me expulsando da minha casa, agora vocês vêm até a mim. Vocês vão colocar eu mesmo, né, como líder, como cabeça sobre vocês, se eu vencer os filhos de Amon. E o texto diz que eles juraram, né, por colocando o nome de Deus. Testemunha, né? Por testemunha, isso. E o texto diz que ele decide ir na frente, né, do povo. E ele faz um voto, né, para com o Senhor, se Deus desse vitória, né, contra os filhos de Amon. E o texto bíblico, o contexto histórico, vai nos dizer que ele vence essa batalha. E ele faz... Qual voto que ele faz? O texto diz, né, que o voto dele é que o primeiro, né, que saísse da porta da casa dele, ele ofereceria como sacrifício ao Senhor. Só enfatizando, né, que esse texto, teologicamente, ele é um texto difícil, né? Complexo. Há uma linha interpretativa que concorda que Jefité, ele cumpre esse voto depois, porque o texto diz que depois da vitória dele, quem primeiro a aparecer na porta é a filha dele. E a Bíblia revela que ele não tinha nenhum filho e era a única filha que ele tinha. Então, na narrativa, tem muitos estudiosos que concordam que Jefité, ele sacrificou a sua própria filha depois da vitória, porque Deus concedeu vitória sobre os filhos de Amon. Então, se Deus concedeu vitória, ele deveria cumprir o seu voto. Então, e tem uma linha, né, de que não acredita que Jefité tem argumentos fortes, né, que Jefité não sacrificou a sua filha, mas ali o seu choro ali de 2 meses foi com relação à sua castidade. Ela não teria envolvimento e nem relacionamento com nenhum tipo de homem, e toda a sua vida ela passaria, né, a viver a sua virgindade. Por isso que até as suas filhas vão ali chorar. Então são argumentos que corroboram para que não, e tem argumentos fortes, até mesmo linguista, né, que vão corroborar para que vem argumentar que é a favor de que Jefité ele tenha sacrificado a sua filha. Mas o que vem aqui à tona, que nós devemos pontuar, é este voto, né? Será que esse voto foi no tempo certo? Será que ele fez um voto bem programado?
Ou será que esse voto foi precipitado? Esses dois pontos que o João fez o link aí, né, do voto e a consequência do voto, eu já entendo também que essa consequência dele foi precipitada, né? Ele falou ali logo de início, não, vai ser alguém que é o primeiro que sair. Quem sai é a filha dele. Logo ele rasga suas vestes. Aí ele fala: "Ah, minha filha, aí." Tá eufórico, né? Pois é. Ele, Ganhou. o homem ali, ele se precipitou, né? E é importante dizer que a consequência, não é nem a consequência, mas assim, o importante dizer é que Deus havia capacitado ele antes do voto, né? Isso nos mostra, nos dá uma grande lição, que às vezes nós estamos com o Espírito de Deus ali, estamos sendo capacitados por Deus ao longo da nossa vida e às vezes nos precipitamos em algo. Então, Por falta de fé, às vezes. isso por falta de fé e às vezes porque não entendemos, né? Nos precipitamos em algo e não oramos, não buscamos realmente, porque ele chegou ali e falou: "Não, vou fazer esse voto aqui", fez e acabou. E lembrando que o próprio texto de nenhuma forma fala que Deus requereu algum tipo de Exato. voto, O algum texto. tipo de sacrifício, né? Deus O texto. apenas ali ia dar vitória para ele, mas o comportamento dele foi realmente incoerente. E devemos tomar cuidado também com o tipo de voto que nós fazemos ao Senhor. Até o próprio pastor Valmir, ele vai comentar sobre isso, que muitas pessoas fazem voto com Deus, mas no aspecto da barganha, né? Deus tem que dar, coloca Deus na parede, como se Deus tivesse Devesse, que né? devesse ou tivesse que fazer alguma coisa para conosco. Quem faz uso desses tipos de princípio, até mesmo as igrejas neopentecostais, e infelizmente algumas pentecostais têm entrado por esse caminho. Mas Deus, ele não precisa, nós que dependemos de Deus, não ele que depende de nós. Eu aprendo ali uma lição ali, aplicando o princípio para as nossas vidas. Mateus capítulo 8, que nos diz que havia ali um homem leproso, e esse homem leproso, ele não podia ter nenhum contato com as pessoas da sociedade, tinha que viver isolado. E Jesus, ele vinha descendo do monte e ele se aproxima do Senhor Jesus e fala: "Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo." O texto diz, né, a narrativa de Mateus diz, né, e o adorou. Primeiro o adorou e disse: "Se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo." Então, o texto diz que Jesus estendeu as mãos sobre ele e curou aquele homem. E depois ele foi, né, sacrificar ao sacerdote lá, né, a oferta, né, reconhecendo que tinha acontecido um milagre. Mas nós aprendemos ali, devemos aprender com esse homem, né, esse homem leproso. Ele mesmo estando numa condição deplorável, que na perspectiva ali humana não tinha cura para ele, mas ele ali se humilhou, ele adorou o Senhor Jesus. "Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo." E Jesus teve misericórdia e compaixão daquele homem e atendeu o seu pedido, né? E hoje, em contrapartida, muitos crentes, né, querem colocar o Senhor Jesus na parede, né? Eu vou te dar, Senhor, eu te dou 10, mas vai ganhar 1.000, né? Vem, uns faz a campanha, né, da fogueira santa, né? Vem, Da barganha. vende sua casa, Deus vai te dar um palácio e tal. Então, sempre essa moeda de troca. E Deus, no princípio ali do voto, não é esse, né? Só para o Vinícius entrar, Sim. só para trazer mais um pouco, essa consequência foi tão grande, né, que a filha, ela chegou, ela sabia, tanto nas duas visões que o João trouxe, na visão que Jefté ia sacrificar ela, né, que ela ia morrer ali, ela chorou, ela falou assim: "Não, deixa eu chorar pela minha virgindade, porque eu sei que eu vou morrer." Tanto na outra também, né, que fala que ele consagrou. Não, temos que trazer as duas. Tanto na outra também, que fala que ele consagrou ao Senhor ali, ela também ia chorar, porque ela não queria ser virgem, né? Muitas interpretações pensam assim, que ela queria, naquela época, queria ter um filho, queria ter, naquela cultura, ter a descendência ali, ter sua própria geração, né? Era importante, mas o que importa aqui realmente é que um voto precipitado causa algo de impacto, né?
causa algo de impacto, assim, negativamente. Então, a gente pode, e como eu falei, a gente pode estar com o Espírito de Deus e mesmo assim não ter aquele discernimento para ter um voto e trazer ali uma consequência, não saber das consequências, porque ele não sabia das consequências, né? Ele só falou, soltou a braba ali e falou, não, é o que sair da minha casa, né? É. Então, ele realmente... E só para complementar, para nós irmos para o final, é importante dizer que nós não estamos isentos também de incorrer no erro, né? Existem pessoas muito que são capacitadas pelo poder do Espírito Santo, é usado por Deus, mas só que na maioria das vezes elas, uma vez e outra você vê que, né, faz umas coisinhas nada a ver, mesmo tendo a presença do Senhor Jesus, né? Mesmo sendo cheio. Inclusive o próprio Saul cometeu um voto imprudente. Davi também fez coisa imprudente. Jacó fez coisa imprudente. Deus não mandou fazer nada, foi lá e fizeram. E são pessoas que cometeram esses defeitos, essas falhas, mas só que depois de um certo período de tempo reconheceu o erro que fez. Alguns não teve a oportunidade de voltar atrás, teve que colher a consequência, né? É. E Jefité, sendo cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ficou tão, eu acho que eufórico, né? Ficou tão extasiado que ele foi lá e fez esse voto, cheio da presença de Deus. Então, ter Deus em nossa vida, ou estar cheio do Espírito Santo de Deus, isso não significa que nós não vamos estar isentos de tomar atitudes, né? A vida é nossa, estar cheio. Deus não te possui de uma forma que você não consegue tomar decisões. E isso demonstra muito bem o que Jefté fez, cheio da presença de Deus. Ele vai fazer esse voto adiantado, precipitado, sendo que Deus não tinha pedido nada. Inclusive, o termo hebraico para voto é neder, que está ligado a um compromisso voluntário. Sim. Então, Mas se fez, tem como. não, mas não é barganha, essa que é a É. questão. Ele não barganhou, não, porque a vitória já era garantida. Deus ia É. dar a vitória para eles. Mas ele todo pamposão, Empolgadão, né? empolgadão, quis ali fazer esse voto e a consequência foi drástica, como nós muito bem pontuamos, né? Retorna vitorioso, vê sua filha única saindo ao encontro, dançando, toda feliz. Ah, papai votou. É. Aí agora ele vai ter que arcar com as consequências daquele voto precipitado na qual ele tinha feito. E aí nós entramos no último tópico, né, Natanael? Sim. Juízes 12 vai apresentar aí a etapa final, né? A questão do ciúme de Efraim, que vai desencadear essa guerra civil, né? E é um episódio que o próprio João Paulo ele gosta muito, né? Dessas palavras. E aí, João, foi cibolete ou chibolete? Vixe, e aí, João? A gente vê aqui no final, né, do capítulo 12, dos Efraimitas, depois da batalha de Gideon, né? O povo tentando fugir, né? Pelos rios. E o capítulo 12 aqui, ele vai ter uma estratégia, né? Os filhos dos Efraimitas, dizendo que se falasse chibolete, né? Tinha que falar chibolete. Agora, quem falasse cibolete Pode cortar o ia ser morto. Então, pegava eles na Pronúncia. maneira de falar, né? É. No sotaque, né? É igual, por exemplo, em um cuiabano falar igual poconiano, né? Pocononiano, fala? Ou poconiano, ou pocononês, né? Coisa assim. Mas for falar uma expressão lá, né? O sotaque vai mudar. A pessoa não vai conseguir falar como um poconiano fala. Igual nós, não vai falar como um espanhol fala. Por mais que você consiga falar o espanhol, mas algum sotaque, alguma palavra, você não consegue. Você perde, né? Porque somente a pessoa nativa consegue falar com muita facilidade, né? Fluidez. Mas vemos aqui o que acontece aqui, que eles foram pegos, né? Nesse tipo de expressão, né? Chibolete e cibolete. Então, chibolete, eles ia ser livrado, né? Quem falava chipolete. Agora, quem falasse cibolete não escapava, né? Ia pagar com a sua vida. Foi uma estratégia, né, que eles se utilizaram para poder acabar com o inimigo. Aqui nós aprendemos, né, uma lição. Conflito interno. E nós podemos separar as coisas, né? Principalmente a liderança, né? Você saber colocar as pessoas no lugar certo. Uma pessoa que tem a capacidade de ensinar a palavra de Deus, você coloca ele numa posição que ele vai conseguir ter capacidade de ensinar a palavra de Deus. Agora,
se você colocar uma pessoa que ele não tem essa capacidade de ensino, ele não tem essa capacidade, uma pedagogia, um conhecimento bíblico para ensinar a igreja, em vez de você fazer com que a igreja venha ficar viva, né, na presença de Deus, você acaba matando o rebanho. É por isso que muitos lugares, aí, aproveitando que nós estamos falando de EBD, infelizmente muitas igrejas nossas estão fracas, o número abaixam, por quê? As pessoas não querem ouvir um professor que não tem conteúdo, né? Que Meia não, boca. que não, Professor que fala que não consegue cibolete. falar chibolete, né? Vixe. Só fala cibolete. E Então, o que significa shibboleth? O povo ia perguntar na época lá, né? então é só essa aplicação, né, É. que essa orientação, eu creio que podemos tirar daqui desse acontecimento. Porque igual aconteceu com... Lembrei aqui de um testemunho, né, de um pastor que foi numa favela aí e chegou lá, né, na favela, ele perguntava, né, para a pessoa, né, o que está escrito em João 3,16? Se a pessoa falasse, ele sabia, não, esse realmente é um crente. Agora, se não conseguisse falar, ele ó, já era podia até enfrentar, né, a mesma morte ou seria expulso, né, daquele lugar. Então, ou seja, fala de que nós, como cristão, devemos falar a linguagem bíblica, a linguagem do céu, conhecer as escrituras, falar, né, palavras que tá dentro do nosso contexto, palavras cristãs, palavras que agradam ao Senhor, não palavras torpes, né, palavras temperadas com sal. E isso nos ensina, então, né, que esses homens lá, né, falaram cibolete, eles não estavam familiarizados, né, com a expressão correta. Então, fala de nós, como cristão, devemos estar familiarizados com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque tem muitos crentes, às vezes, a pessoa, quem está fazendo a leitura bíblica no culto, né, fala para um jovem, né, abre a Bíblia em Abacuque, aí ele fica perdido, mas quando fala, por exemplo, do celular, ele sabe muito bem, né, as Nossa. configurações e tal, mas e aí, sendo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós não estamos nem aí, tratamos de qualquer jeito, não conhecemos bem e nem temos curiosidade por isso. E aí? Então, com que tipo de linguagem nós estamos familiarizados? E essa questão, esse conflito interno, começando por esse ciúme, né, da tribo, traz grandes prejuízos, assim como a decisão impensada, né, de Jefté trouxe consequências muito grandes para ele, para a família dele, com relação ao seu voto. Esse ciúme aqui que nós vemos nessa tribo de Efraim, o ciúme ele traz grandes prejuízos também. Nós vemos aqui nessa ocasião que nessa batalha que eles procuraram enfrentar os gileaditas, perde-se 42 mil homens, ou seja, 42 mil vidas. Olha o preço, né, que se pagou por causa disso, desse ciúme, dessa inveja, né, deles. E muitas vezes, o que nós tiramos de lição? Muitas vezes nós vemos no nosso meio, né, pessoas que eles apenas querem celebrar a vitória, né, que é o caso, né? Ir lá na guerra, ajudar, juntar no chifre do boi, como diz. Ajudar na hora do problema, na hora da situação, não quer. Mas na hora de aparecer lá nos status, né? Nas redes sociais, né? Com o Vzinho da vitória na mão, a pessoa tá correndo. É o primeiro, né? Mas não se apresenta na hora da batalha. E assim nós vemos muitos hoje. Na hora da dificuldade de enfrentar o problema, enfrentar as dificuldades, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, ninguém se apresenta para ajudar. Mas quando ele recebe a vitória da parte de Deus, aí tem um monte lá querendo comemorar, né? E foi o caso aqui, né? Mas que não deu certo na hora dessa comemoração e vem essa consequência. Então, o ciúme, ele também, tanto quanto as decisões precipitadas ou impensadas, ele também tem as suas consequências para a vida do cristão. Então, e com tudo isso nós aprendemos o quê? Que nós temos que vigiar em todo o tempo, né? O cristão tem que estar com a sua vida no altar, vigiando para não cair nesses tipos de laços que o diabo tem armado para nós. Não lembrando que chibolete significa espiga de milho. Oi, sim, Joãozeira. Espiga de milho. Amém. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui.
Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Nos encontramos na lição de número 9, Sansão, a força e a fraqueza de um jovem, que nós vamos tratar no próximo, estudar já no próximo domingo, lição de número 9. Nós agradecemos a todos os irmãos que nos ouviram, agradecemos o pastor Gesiel, canal EBD em Ação, nosso produtor, irmão Jabes, que está conosco. É isso aí, Que Deus continue abençoando a todos os irmãos ouvintes. O que nós dizemos para quem ainda não é inscrito no canal EBD? Curta. Comenta. E compartilha muito aí para todo mundo. Amém. Que Deus em Cibolete. Cristo vos abençoe. Isso aí.